Eu sou Murilo Benício. A gente está trazendo Pérola para vocês, que é um filme que fala da história da mãe com o filho. É uma história de uma mãe e um filho, mas ela fala a história de uma família inteira, né? Ele fala um pouco da gente. Ele é um filme que tem tocado muitas pessoas. A gente está muito feliz com isso. A gente acha que cada pessoa, cada um na vida tem uma pérola. A nossa pérola nesse momento é a Drica Moraes, que vai te falar mais um pouco, que está aqui com a gente. Vem, Drica. Olá, eu sou Drica Moraes e eu faço essa mãe apaixonada, loucamente apaixonada pelos filhos, como uma típica mãe, como uma mãe muito comum da classe média brasileira, que sonha num futuro melhor para os seus filhos e sonha envelhecer bem numa casa confortável. E, e é uma personagem muito rica, né? Ela fala, a gente tem um recorte grande sobre o amor dela com esse filho, mas como o Murilo disse, né, uma história de família, que vem as irmãs, as tias, o filho, o genro, e dentro desse conjunto de pessoas, a gente se reconhece muito. O público que tem visto as pré-estreias tem nos dado um retorno de muita identificação, né? O filme tem muito humor, tem muita graça e tem muita emoção também. Então, o público chega muito junto, sabe? E muito rápido. Pra casa batida. Mauro, a nossa piscina. Mamãe morreu. Seu enterro foi ontem. Esse é o primeiro dia sem ela. E não tem como a gente não começar essa entrevista sem falar sobre a maneira em que vocês dois, né, tanto o Murilo quanto o Drica, foram atravessados pelo trabalho do Mauro Razzi, né? O Pérola é baseado numa peça dele, eu arrisco a dizer talvez a peça que fez com que ele virasse quem acabou sendo, né? É um dos grandes dramaturgos aí brasileiros contemporâneos. E eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, né? Tanto o Murilo quanto o Drica já fizeram peças com ele. Drica já conheceu Bauru, né, Drica? Já Foi. sofreu para respirar lá naquela cidade seca, aquele clima quente. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa escolha, né? Por que fazer um trabalho a partir de um texto do Mauro? Bom, aí é o projeto, né? Eu tive, você estava falando que a gente trabalhou com o Mauro. Eu tive a felicidade de trabalhar com o Mauro, ainda mais no começo da minha carreira. Isso foi em 95, quando eu vi Pérola no teatro. E a primeira vez que eu vi Pérola no teatro, eu fiquei muito impactado com aquilo tudo. Eu fiquei muito impactado com a emoção que aquela história me trouxe, né? Porque ela, ela é uma história que ela fala da gente mesmo sem falar na gente, sabe? Ela fala na gente através de sentimentos, através de uma piada, através de uma risada de um personagem que você tem na sua família. Então, eu fiquei com esse fascínio com a peça esses anos todos. Isso foi em 95. E a gente está agora conseguindo lançar essa história. E acho que o mais legal é que a gente manteve a essência de Pérola do Mauro. Eu acho que a gente manteve a essência do Mauro Razzi. A gente está fazendo uma bela homenagem ao Mauro, né? A Drica, que também foi até mais sortuda do que eu, porque eu nunca fui para Bauru com o Mauro, ainda ficar em cartaz um tempão. Eu fiquei no Rio de Janeiro só. Ela pode te dizer mais sobre o Mauro. O Mauro era uma metralhadora giratória, assim, né? Ele tinha um senso crítico muito aguçado, um senso de comédia absurdo, e a gente teve, quando ele fez essa peça, ele fez Pérola para a mãe e fez O Crime do Doutor Alvarenga para o pai. Então, o pai era o Paulo Otran, eu era a filha, eu fazia Elisa, a filha. E a gente ficou lá umas 2, 3 semanas e ensaiamos um pouquinho, conhecemos uma turma dele lá de amigos, a casa e tudo, e o Mauro era muito divertido estar com ele, né? Ele botava fogo em tudo, a gente estava sempre
atualizando a maneira de fazer a peça. Às vezes ele chegava no camarim e falava assim: está tudo errado, vocês estão fazendo romance! Não! Não! Vocês não estão entendendo! Aí ele dava umas loucas assim, aí ficava todo mundo no lugar e o Paulo Otran só fumando o cigarrinho dele. Deixa, Drica, deixa. Autor estressado, porque o público não está vendo. Enfim, não era sempre que lotava, né? Mas tivemos várias situações muito engraçadas, assim, muito específicas, né, do Mauro. Agora, Drica, eu queria É. começar até perguntando para você, né? Esse desafio que foi você recriar uma personagem que foi até imortalizada pela Vera Holtz, né? Nos teatros. Uhum. Como que é para você quando você assume esse desafio, né? Porque tem atriz que prefere não ver o trabalho anterior, né? Nesse caso, eu acho que era impossível, né? Você, Era evidentemente, impossível porque eu já tinha visto, já né, tinha no visto, Teatro né? 95, então só se eu me matasse. Pois é. E como que foi para você, assim, criar esse personagem que foi brilhantemente feito pela Vera lá no teatro? Bom, para mim foi um desafio e uma honra, porque tive que ligar para ela para pedir o passe, obviamente, eu não ia deixar de passar por esse ritual. E depois, assim, as coisas que ficaram dela ficaram impressas no meu HD de atriz, né? No HD que qualquer ator observando qualquer coisa, qualquer pessoa na rua vai registrar e vai ficar. E aí, dali, eu fiz a minha pérola, né? Muito diferente, em alguns pontos parecido com a Vera, muito diferente. Acho que tem, e também tem questões ali da própria narrativa que acabaram se encerrando diferentemente, assim, a relação dela com o Vado, com o marido, acho que é uma relação mais quente, mais tórrida, enfim, a relação até com o álcool mesmo, a gente dá uma pontadinha de como aquilo era um pouquinho patológico, né? Assim, tem uma cena de onde ela fica triste, fica meio baixo astral com aquilo, mas o filme é todo alegria, né? Todo é contaminado pela energia da personagem, né? A Pérola é cômica, é viva, é vital, é alegre, né, contraditória, ela rejeita, depois ela quer aquilo de volta, ela fala mal, depois ela fala bem, como as pessoas são, né? Muito comuns, assim. O personagem contraditório é sempre uma coisa muito gostosa, né? Aquele personagem todo que anda ali no trilho é a mocinha chata ou o vilão idiota, nunca é legal, né? Esses personagens multifacetados são sempre muito curiosos. Ai, pelo amor de Deus, parece uma lata de sardinha. Nossa, já custei colocar esse carro aqui dentro. Tá velhinho! Vamos, por favor, vem, mano. Ai, gente, que aperto! Olha, a casa é realmente muito boa. Agora, essa entrada da garagem, pelo amor de Deus, hein? Mas isso aí é fácil de resolver. Quando a gente derrubar as casinhas do lado, pronto, acabou. As duas casinhas do lado ainda não são suas. Como é que você vai derrubar algo que não é Se nós seu? derrubar uma casinha do lado, nós vamos ter 14 metros de frente. Já pensou que fachada? Ó, aqui nós teremos nosso piano de cauda, tá? Nosso piano, nossas crianças vão aprender a tocar piano. Como é que uma mansão com piscina pode não ser uma mansão e não ter exatamente uma piscina? Tinha a piscina. Onde é que vai ser? Essa é a melhor parte. Vem, gente, vem. Vem, vem. Que quintal que a gente tem! Para de filmar. Bora, você vê. Vamos lá, pra você ver. E é curioso você também falar, né, que é um filme cheio de amor, né? A Pérola é uma personagem cheia de amor, que o filme chega aos cinemas, né, nesse Brasil aí de 2023, que parece que tenta se reerguer, se reconstruir depois de anos de brutalidade, né? Seja pela pandemia, eu acho que seja por questões políticas, por administrações e tudo mais. E a gente vem nesse momento muito embrutecido, né, em que as relações humanas estão abaladas, né? Como é que vocês, claro que não foi planejado o filme chegar nesse momento aos cinemas, mas vocês percebem que o filme tem essa importância nesse sentido? Eu não quero dar spoiler, longe de mim, né? Que a gente não dá spoiler no canal, mas aquele final ali, né? Que o Mauro descobre, né? Que a mãe sempre enxergou nele um poeta. Eu chorei horrores ali naquele momento, né? Porque eu acho que é um pouco isso, né? Ela entendia ele em todo momento, né? Ele achava que não, mas ela entendia ele, né? A gente estava falando sobre isso em um outro programa,
E a gente estava falando a Drica estava falando dessa coisa do perdão, né? E aí você está me dizendo assim, não, mas e chegar nesse momento, né, do Brasil, né, parece que tem é um filme que fala muito de perdão, que fala muito de reconciliação, que fala muito de desentendimento, mas depois da superação do desentendimento, da paz entre as pessoas. E ele chega num timing perfeito para o Brasil, né? Num time de reconciliação. Eu acho que assim não tinha, no fundo, não tinha data melhor para a gente chegar com esse filme. Ah, eu concordo, porque o grande legado dessa família e dessa matriarca é o amor, é o acolhimento. Ela não deixa casa com piscina, ela não deixa uma garagem mais larga, ela não deixa posses, ela deixa na memória de quem viveu com ela que ela sempre valorizou o outro. Ela valorizou a irmã com as dificuldades da irmã, ela valorizou o filho com algo que ela até não aceitava naquele momento, mas o amor é o grande legado da Pérola. O amor e o humor também, né? O humor em tudo. Ela era a grande estrela do lar. Ela era grande, ela era o motor daquela casa. E nisso, quando o filme se desenrola e as coisas acontecem, realmente fica muito claro, assim, essa coisa do perdão, das pazes que a gente faz ao longo da vida com quem a gente ama, né? Com quem nos vale, com quem nos é precioso. Não, e também aquela cena da tia, né? Lá no final do filme, Exato. em que a A tia gente fica com passa. medo de falar e dar spoiler, né? Não, Mas não, eu não quero dar spoiler, tá difícil, mas a tia passa a Não, vida também inteira. um filme em que a primeira fala é Mamãe morreu, Mamãe né? morreu. Foi ontem. Pois é, Você não precisa saber mais do que isso, né? É a exato, história né? de um filho que está indo ao velório da mãe Velório e da faz mãe. essa viagem por dentro dele mesmo e por dentro da própria história. E ali é, acontece tudo isso, né? a própria sinopse do filme é essa, né? É, Essa, É a né? e reconstrução de uma tem, e vida sob o tem, olhar de um filho. e tem essas revelações, né? Porque é como se fosse isso que você está falando, que você vai vendo no final do filme, que são algumas revelações. Eu acho que é ela comprovando ao Mauro que realmente teve um entendimento né, entre eles dois, né? É uma forma dela pedir perdão, dela perdoar e de ir embora leve. Uhum. Não, e é interessante também como muitas vezes a gente não cria também fantasmas onde não existem, né? Aquele momento no velório que a tia pede desculpas pro Mauro, daquele episódio lá do carro que ele flagrou ela, e ele nem Aham, lembrava daquilo, né? Agora você deu aham. um spoiler pesadão, hein? Não, É, mas tudo, mas eu não tô entrando em detalhe. Esse, mas esse filme, esse filme hoje eu estava dizendo assim, eu acho que não sei nem se esse é o termo, mas acho que ele é meio sensorial, Sim. sabe? É para Então, você entrar, o que importa é onde o Mauro está. O Mauro está na praia, pensando na sua mãe. E aí aí você vai entrar numa viagem que você não sabe quando é que aconteceu, se foi na frente, se foi atrás, sabe? Você vai vivendo mais as emoções do Mauro até chegar nesse final. Então, não, acho que não é, tem como dar spoiler, porque spoiler de não. uma emoção é uma coisa que não existe. Você tem que É, viver. E é um texto que continua atual, né? Impressionante, né, gente? Quando o Mauro escreveu isso, fim dos anos 90, fim dos anos 80, início dos 90, É, nós estamos em 2023, o texto continua atual, né? é é. impressionante, né? A capacidade que ele tem de atingir as pessoas. Eu acho que o mundo mudou pouco e eu acho que algumas estruturas nunca vão mudar, assim, sabe? Quer dizer, talvez no futuro onde as pessoas hoje não querem mais ter filho, né? Você pega a juventude hoje, muita juventude com 25, né, na idade que nossos pais estavam tendo filho, ninguém quer ter filho, muitos falam que não querem ter filho, não pensam em casa própria, né, estão no Airbnb, estão aí, passam, então, assim, pode ser que isso mude muito, mas ainda eu acho que um legal, uma referência, são valores que ainda se mantêm, assim, pelo menos na nossa faixa etária, assim, de 40, 50, por aí, acho que ainda está valendo muito. O Mauro também, eu acho que dentro dessa coisa toda, que ele escrevia com muito humor, escrevia com muita leveza, e também ele escrevia que
tinha uma coisa muito do humano, por isso que eu acho que ele nunca vai ficar antigo. Ele fala muito, independente de quem a gente é, dos nossos sentimentos. Então, eu acho que isso que faz com que você veja hoje e fale assim, nossa, mas isso faz tanto tempo que ele escreveu, porque é sobre uma coisa que não que somos nós, sabe? Independente de qualquer outra coisa. Não envelhece, né? Não É, envelhece, porque é, somos porque é humano. é. E por falar em não envelhecer, Murilo, eu acho que esse é o seu segundo filme, né, como diretor. Adorei a Uhum. entrevista que você deu para a Mônica Bergamo, que você falou que agora você quer ser patrão, né? O teu primeiro filme, que chegou ao cinema, se eu não me engano, em 2018, foi baseado Aham, numa obra do Nelson Rodrigues, né? E agora você lança o segundo baseado numa obra do aham, Razi. Foi aham. coincidência ou não, assim? Porque você usou dois autores que não envelhecem, né? Digamos assim, que falam da pessoa humana ali, basicamente, né? Não foi coincidência. Eu acho que o Nelson, ele obviamente é por onde você passa quando você estuda teatro, não tem como você não passar por Nelson. E o meu pai, que era funcionário do Banco do Brasil, ele vivia dizendo que o Nelson era um cara genial, um cara, sabe, ele era tão vidrado no Nelson, né? E eu fiquei com aquela coisa na cabeça. E quando eu tive estudando, eu lembrei, não sei, ele me ocupou um lugar assim muito especial. O Nelson, além de ser o genial Nelson, tem o genial Nelson do meu pai, né? Por isso que eu acho que eu fiz o beijo no asfalto para ele. E Pérola já é a minha relação direta com o Mauro, né? Por mais que seja também uma declaração de amor que eu faço à minha mãe, mas era uma coisa do Mauro. Então, vem essa coisa do patrão, né? Quando você fala assim, eu quero ser patrão, é porque eu quero gerar história de coisas que eu quero contar agora, sabe? Eu acho que é esse lugar de falar assim, sabe? Eu já estou escrevendo um outro roteiro, já estou pensando numa série, eu tô fazendo essas coisas que estão me dando um prazer muito, muito grande nesse momento. E como patrão, é o patrão mais legal do mundo. Eu sou gente fina, É fazendo um patrão comercial. delicado, trata todo mundo bem. O lanchinho no dia da filmagem era gostoso, Drica, pelo menos, ou não? Tudo era gostoso, tudo era gostoso. Tem uma coisa que eu já falei várias vezes, mas é uma coisa que aconteceu que é ótima, que o Jeff, que faz o genro, chegou no set e falou assim para o câmera, falou assim, o que está acontecendo que está um silêncio danado? E aí o câmera falou assim, é porque eles estão trabalhando. Eu adoro Sensacional. contar isso. Eu conto em toda É, entrevista, porque eu acho muito bonitinho, porque o Murilo você- faz um set eu muito fico, agradável, sabe? e eu fico ouvindo dessas histórias deles, e você sabe que assim eu fico pensando, gente, teve uma coisa ruim para mim em Pérola, né? Porque quando eu dirigi, eu não vivi nada disso que eles viviam no camarim. Aí eu só fico ouvindo depois que isso aconteceu aquele dia, isso aconteceu esse dia, essa coisa do Jeff, eu não sabia que tinha acontecido isso. Eles me disseram agora, recentemente. Para você, eu imagino que seja muito mais tenso ali, né? Enquanto diretor, ele tendo que pensar em tudo também, né? Não, eu não saio, eu não ia para o camarim. Eu ia só para dar bom dia, falar alguma coisa, mas eu ficava no set o tempo inteiro, ou seja, você perde a coxia, Sim. que é a melhor coisa às vezes, né? Mauro vai ser advogado, Elisa vai casar com um homem bom e decente, e eu e Vado vamos envelhecer aqui na nossa mansão com piscina. Um brinde ao futuro. Comecei a escrever uma peça de teatro. Ah, é? Peça de teatro, é? Pra passar no Municipal de Bauru. E na plateia, eu, teu pai e tua tia. Anel de Pedra Vermelha, advogado. Chega dessa maluquice. E, Murilo, eu queria te perguntar também sobre o trabalho da Tainá Diniz, assim, que é algo que me chamou a atenção, é que a montagem do Pérola não é uma montagem linear, como a gente está acostumado a ver no cinema brasileiro, assim, né? Eu não gosto de generalismo, né? Mas o cinema Uhum. brasileiro tem muito essa coisa da montagem linear, e o Pérola vai na contramão disso, né? Isso já estava Olha, isso no roteiro ou não? Como é que foi essa... deixa eu te falar. Foi bom a gente ter falado agora da Tainá, porque é uma oportunidade que eu tenho de agradecer a ela, né? Ela, ela
ela é importantíssima no projeto de Pérola. Porque Pérola, realmente, ele não era este roteiro como está no filme. A gente montou o filme e, por algum motivo, e o que eu ficava muito nervoso, porque todas as cenas eram lindas, tudo funcionava, o humor, mas a gente montou alguma coisa que ficou estranha. E ela foi a pessoa que sentou comigo, né, numa ilha de edição. A gente começou a recortar cada frame de cada começo de cena. Aí a gente resolveu botar tudo na parede. Aí a gente começou a pensar em mudar algumas coisas de lugar. Então, assim, ela foi uma parceira, acima de tudo, criativa comigo. Que legal, eu não sabia dessa história. Porque o Murilo tem É, material para fazer um spin-off, tá? Ele tem muito aham, material. é. Porque eles fizeram uma escolha em cima de uma narrativa para ser um filme É. gostoso de ver, num tempo bom de ver, né? Essas coisas que são Eu importantes. acho, eu acho que tem uma coisa que eu não sei, eu percebi, isso eu percebi fazendo Beijo no Asfalto, que tem uma hora que o filme ele está falando para você que ele não vai montar assim. Você pode até querer botar aquela tua sequência que ficou linda, que os atores estavam maravilhosos, pode botar, mas não vai encaixar, sabe? Eu acho que às vezes o filme fala para você, olha, isso não está funcionando. Quando você muda e quando você vê funcionar, sabe? Você vai. Isso foi Pérola, foi a gente começar a mexer naquela história toda. E já que vocês estão falando Legal. do tempo, né, da narrativa, eu queria até encerrar com talvez a pergunta mais difícil da entrevista. Vocês são jovens, né? Jovens adultos? Jovens adultos, né? E, de certa maneira, quando vocês começaram a fazer cinema, ou começaram a fazer teatro, que seja, não havia esse negócio aqui, né? Não havia esse negócio aqui que tirava a atenção das pessoas, né? Hoje eu estava vendo da aula de manhã, vi um rapaz vendo Game of Thrones num celular dentro do metrô. Assim, eu estava agoniado, porque eu não estava enxergando nada na tela dele, e ele estava ali empolgado, eu não sei se ele enxergava alguma coisa. E eu queria perguntar para vocês, né? Qual que é o desafio hoje do cinema brasileiro para competir, não só com o celular, mas para competir com TikTok, para competir com essas narrativas curtas, que principalmente as novas gerações têm cada vez mais se afeiçoado, assim. Porque às vezes eu vejo, que não é o caso do Pérola, né? Eu vejo filmes longuíssimos, né? O novo filme do Scorsese vai estrear mês que vem com quase 4 horas. Então, será que essa é a solução? Vamos fazer filmes muito longos, né? Para prender a galera, colocar cinto de segurança, ninguém sai do cinema, ou não? Né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse desafio de fazer audiovisual nesses tempos em que a atenção das pessoas hoje é bem diferente, né? Eu acho que a gente está voltando de uma pandemia, e a coisa que a gente mais queria nesse momento era estar junto. Eu lembro que não faz muito tempo e a gente se perguntava assim, cara, isso vai até quando? Até quando eu vou ficar preso dentro de casa? Até quando? Você ir para um show, você ir para um teatro, você ir para um cinema, era coisas que a gente estava achando que de repente a gente não ia poder mais, nunca mais como foi antes. E a gente está podendo, e a coisa mais gostosa do mundo é você, como num filme Pérola, que tem muita risada, aquilo contagia quando o cinema está cheio. Então, você dividir essa emoção é, não tem comparação. Eu acho que a gente precisa de um movimento, né, das pessoas de quererem voltar ou ir ao cinema, além de todas as plataformas que você assiste. Eu acho que tem que ter uma coisa meio cultural nossa, sabe, de tentar fazer isso dar certo, porque o dia que a gente tiver uma empresa dessa, né, uma indústria que realmente funcione, eu acho que tanta coisa boa vai aparecer, mas assim, a gente faz um aqui e outro ali, então a gente precisa dessa corrente, sabe, dessa coisa que as pessoas têm. Agora, esse teu aluno que viu Game of Thrones ainda mais num celular, aí E não tem dentro nem do metrô. palavras, né? Não E foi dentro do nem numa metrô. televisão grande, né? Uma coisa que é só imagem, né? Você já está ali. Acho que tem Essa coisas que pergunta aí, perdem o sentido. essa pergunta aí é de US$ 1 milhão mesmo, né? Porque o que será, a gente realmente não sabe, né?
Eu acho que eu estou falando aí de 20 para baixo, sabe? De uma galera É, bem jovem mesmo, né? Porque quem viveu não esquece o prazer que é o cinema. Quem viveu de verdade, viu grandes filmes ou filmes, enfim, até medíocres, assim, essa experiência do ao vivo é muito gostosa, é muito saborosa, assim. E eu acho que o nosso grande desafio é capturar essa geração aí de 0 a 20, é ótimo, né? Raptar bebês no aniversário. A minha vontade é de ir com um ônibus, parar na porta, pegar as pessoas e enfiar dentro do cinema, entendeu? Falar assim, entra, você vai gostar, eu te juro. Se você não gostar, eu te dou um dinheiro depois, sabe? A vontade verdade. de botar para os jovens é essa, assim, tipo... E nessa discussão é importante a volta da cota de tela, claro, né? Eu nem preciso perguntar se vocês são a favor, mas é importante que a Óbvio, cota né? de tela volte a existir no Brasil, né? Óbvio, a gente precisa de leis regulatórias de mercado, leis de política pública para proteger o nosso cinema, para que a gente possa oferecer para o nosso público os nossos melhores espaços e os nossos melhores horários, porque senão a gente não pode oferecer para o público, quer dizer, é uma cota que protege o público, não protege os artistas. A gente não está falando de lucro, a gente está falando de política cultural, né? E você sabe que meus alunos reclamam, né? Porque eles trabalham durante o dia, eles querem ver o filme à noite, e eu falo, "Pô, mas não passa filme brasileiro à noite." Aí eu recomendo que eles reclamem nas salas de cinema. Eu falei, faça uma reclamação pro dono do cinema. Você né? quer ver Comece filme um brasileiro à movimento. noite e não tem. É isso que eu acho que o Murilo fala de movimento, da gente fazer movimento mesmo, criar com a nossa criatividade, vai reclamar com não sei o quê, vai fazer por onde isso acontecer, né? Sair do cinema. Às vezes as pessoas pensam que é uma vaidade nossa, ou não a imagem de um país é muita coisa. Para explicar de uma forma muito simples, assim, eu acho que praticamente todo brasileiro, quando cresce, ele pensa em primeiro ir para onde? Para os Estados Unidos, porque eles venderam para a gente, pelo cinema, aquela cultura a vida inteira, e a gente ficou fascinado por aquele lugar. Então, assim, antes de mais nada, é um grande negócio a gente ter uma indústria. É, maravilhoso. E eu queria também deixar, assim, por último, como movimento também, que as pessoas se engajem aí no primeiro final de semana. Isso é um serviço público que a gente dá, porque senão isso vai definir a carreira do filme em cartaz, para o público, mais uma vez, para que o público possa usufruir da melhor maneira possível. Vá no primeiro final de semana. Mamãe, até música triste ela cantava como se fosse um sambinha. Ai, a nossa mansão com piscina! Ô, Pérola, não é bem isso que alguém da música diria, né? Não, não chateia. Eu não tenho direito de ficar feliz no dia mais feliz da minha vida, pomba. Mas quase todo dia é o dia mais feliz da sua vida. Vira. Aí. Aí, ó. Eita, pai, tô ruim, hein? Não é? Vai ficar linda. A Pérola já tem a reforma toda planejada na cabeça, gente. Um carro maior que esse nunca que entrava aqui, viu? Mas que o nosso carro é esse, né, Ranulfo? Não é maior que esse. Ai, gente, deixa eu saltar que vocês são muito Desce. ruim de roda. Eu vou colocar de ré. Vou colocar de ré.